Beleza, pessoal. Agora a gente tem aqui o footprinting. O que é footprinting? Bom, footprinting, como a própria figura aqui já evidencia, né? Tem a ver com o que a gente chama de pegada. Então, você vai rastrear as pegadas de determinado serviço, determinado dispositivo deixou na rede. Então, o footprint ele é uma coleta passiva. Quer dizer que a gente apenas fica observando o que é que fulaninho está fazendo, né? Então, das três informações que a gente tem, das três divisões que a gente tem do Information Gathering, a coleta de informações, a primeira é o footprint, coleta passiva. Basicamente, você vai olhar e vai perceber que tem uma pegada ali, de que ele deixou aquela tal informação ali. Eu coletar o máximo de informações possíveis de maneira passiva pela internet, a partir de sites de buscas e ferramentas. Então, às vezes, você usa uma ferramenta que vai utilizar isso de maneira passiva também. Por exemplo, a gente tem um The Harvester, né, que eu já trabalhei no canal, que você coleta e-mails ou domínios, né? E basicamente isso é uma coleta passiva. Ele está utilizando o Google ou alguma API do Google para fazer essa pesquisa. Das mais variadas, eu coletar até mesmo informações de uma instituição física que esteja sendo atacada. Aqui eu demonstro que eu estou falando apenas do footprint digital, certo? Então a gente tem que lembrar que existe o footprint empresarial. Você pode ir na própria empresa, o footprint físico, né? Você pode ir na própria empresa, pode tentar coletar informações observando a empresa, falando diretamente ou vendo notícias diretamente de pessoas daquela empresa, qualquer coisa do gênero, você pode coletar informações sobre a empresa. Aí fazer a primeira parte, que é a coleta passiva. Aí, a partir das informações que a gente coleta, como eu falei, a gente pode definir a estratégia de invasão. Então, a gente vai saber necessariamente o que é que a gente quer invadir, como a gente vai invadir aquela empresa, visto que a gente coletou as informações e a gente sabe, possivelmente, as brechas daquele local, certo? Aí, footprint em ação, certo? Isso daí é basicamente o seguinte. Quando eu falo em ação, eu estou dizendo propriamente dito. Né? Quais são, o que a gente coleta propriamente dito no mundo digital. Não é necessário coletar informações de maneira exaustiva, certo? Isso aqui é importante lembrar. Quando você está em um pentest, né, ou você está fazendo por si só mesmo, para praticar, qualquer coisa assim, você não precisa coletar informações para sempre. Né? Você coleta informações por um tempo, vê se você acha que já está bom, né? Ou se você tem um determinado tempo para fazer um pentest, você vê aquele tempo ali que você tem e vê quanto tempo você vai dedicar a coletar informações. Conseguiu informações, não conseguiu, segue em frente, tenta fazer outras coisas. Então não é necessário coletar todas as informações do alvo, você está fazendo basicamente só um teste ali. E a empresa ela sabe que ela está mensurando o teste por um determinado tempo. E você pode perfeitamente informar para a empresa que eu fiz o teste em determinado tempo, mas não foi tempo suficiente para a gente saber de verdade se vocês têm muitas falhas ou não. Isso é possível, tá? Então, relax. É uma coisa que eu estou aprendendo. Estou em treinamento também. Assim como vocês aprendem as informações, eu também aprendo. Tá? A ideia é pegar o máximo de informações nessa fase. Então, o máximo de informações que vão servir para as próximas fases. É essencial, pegue aquilo que é mais importante mesmo. Eu acredito que pesquisa pelo Google, Shodan, vai direto nesses programas. Tenta coletar o máximo de informação possível. Assim. Fazer um Google Hacking básico, né? Aquela procura de site ou coisa do gênero. Eu faria isso. Tá? Informações de rede. Então, a gente vai coletar o quê? A gente vai coletar as informações de rede da empresa. Manda de tal computador para tal computador, né? Tal servidor para tal servidor, tal informação. A empresa ela tem um banco de dados, ela não tem um banco de dados. Enfim, várias coisas aí, pela internet ou não. Sistema operacional, está rodando aqui, lá. Né? Então, se você está atacando uma pessoa específica, vê o sistema operacional. Está a rede interna, vê o sistema operacional que eles estão usando. Né? É o sistema operacional mesmo do próprio servidor. Aqui, números de telefone, e-mails, CEO e funcionários. Então perceba o seguinte, a empresa ela depende dos funcionários dela. Ela depende dos empresários dela. Ela depende dos investidores dela. Você não precisa atacar a empresa necessariamente. Você pode procurar informações vazadas por outros indivíduos da empresa. Tá certo? Se elas não são bem treinadas para isso, o que é culpa da empresa, né? Então elas não vão saber que elas têm que manter essas informações em sigilo, muitas vezes. Né? Então, uma hora ou outra vai vazar. Se você vai ficar culpando, porque fulaninho vazou, porque tal fulaninho vazou, sua empresa acabou, meu amigo. Você vai ter que contratar os maiores experts, né? Porque se você não treina o seu pessoal para saber como lidar com isso, você não tem como cobrar dele. Blocos de rede. Isso daqui tem a ver com
setores, redes divididas, certo? Serviços de rede. Então, são serviços que estão rodando dentro daquela rede. Então, sei lá, tem serviço Telnet, né? Que não é legal, né? Tem FTP, várias coisas. O que ele está usando, o que aquela rede interna está usando, né? Na empresa que você está atacando internamente, né? Localmente, ou pela internet mesmo, o que ele está utilizando. Então, você vai coletar esse tipo de coisa. Aplicativos e dados de sites e suas configurações. Configurações são também importantes, porque aí você sabe se ele está mal configurado ou ele está bem configurado. Isso é importante. Né? Se você tem um firewall e o firewall está mal configurado, não adianta de nada você ter um firewall mais caro do mundo. Certo? Se ele está mal configurado, está mal configurado. Não vai funcionar direito. E provavelmente as informações vão vazar. Então, se o cara não trocou a senha de fábrica, né? Ou então, se ele não fez muito bloqueio na rede, não soube utilizar aquela tecnologia ao máximo, não adianta de nada. A arquitetura dos sistemas. Então, mais uma vez, como os sistemas estão formados, como é que o digital sai um dado para cá, vai para o outro lado, que tipo de protocolo está usando. Enfim, mapeamento da rede, basicamente. IDS e IPS tem a ver com sistemas de detecção de problemas na rede, né? Redes internas, muitas vezes é bom ter um analista de segurança para ver se a sua rede apresenta falhas ou não. E ele vai colocar esses softwares para rodar. Né? O firewall, ele vai colocar programas que detectam problemas na rede, necessariamente, não o firewall tem porta e tal. E a experiência de mercado. Então, se a empresa está há muito tempo no mercado ou não. Vale também. Riscos. Né? Então, footprint, ele é coleta de informação. Tá certo. Mas coleta de informação não significa que ela não apresente seus riscos. Então, o que eu estou querendo dizer aqui não é risco para a pessoa que está fazendo a coleta de informação, mas sim para de quem a informação está sendo coletada. Certo? Então, a gente vê muito pela internet casos de engenharia social. O tal convence o outro a trazer informações para ela. Né? Então, ele manipula a pessoa de forma que ela não perceba que ela está entregando à empresa informações sigilosas ou coisas do gênero. Isso é muito comum. Quem se especializa em engenharia social sabe fazer isso perfeitamente. Não duvide da capacidade do ser humano de enganar outro. Certo? É muito fácil enganar pessoas. Não pense que é difícil. Tá? Não, assim, às vezes é difícil, depende da pessoa, claro, mas é bem possível enganar a pessoa. A gente tem que ter plena consciência que que a gente age muito no automático. Né? E você não vai parar para pensar se X ou Y está querendo te enganar ou não. Ele só precisa ganhar a sua confiança, né? E pronto. Você já vai divulgar essa informação. Tá aqui a rede e os sistemas, certo? Então isso aqui tem a ver com arquiteturas mal configuradas, né? Então, passa por muito canto, né? Às vezes um vai ter falha ou não. E sistemas operacionais antigos. Vazamento de informação, então às vezes você nem precisa fazer muita coisa, você procurando na internet, pelo site, e aí você vê que tem um TXT de senhas, né, que vazou no Google, porque o Google faz o scanning do site, e o administrador não bloqueou esse negócio, né? E aí tem na internet uma cópia, senhas.txt, e lá tem as senhas de várias coisas que o administrador usa. Então às vezes você não precisa fazer muita coisa, só vai utilizar um Google Hacking simples e você vai encontrar um bocado de senha. Essa coisa mais comum do mundo, certo? Muita informação vaza assim, muita informação vaza. E fica anos na internet, né? Ninguém consegue mexer nisso direito. E até compreensível. Né? Às vezes nem precisa ser no Google, por exemplo. Tem diversos sites de busca, né? Tem diversos sites de busca que coletam informações que às vezes o Google não coleta. Né? Porque o Google, ele já pensa nisso, ele já está pensando nisso. Ele sabe que muitas empresas não querem ter essas informações coletadas. Então ele bloqueia algumas coisas, mas você pode ir para outro navegador, outro site de pesquisa, como o DuckDuckGo, por exemplo, fazer a pesquisa pela própria internet, fazer o scanning, um web crawling, aí você vai acabar encontrando informação. Perda da privacidade. Então, às vezes você não precisa entrar no sistema e ter acesso a coisas ilegais, né? Coisas que você não poderia ter acesso. Você apenas precisa ter acesso a coisas que não são aconselháveis você ter acesso. Como assim? Você precisa ter acesso a senhas, usuários, e-mails. Às vezes você só precisa ter acesso a coisas que você não deveria ter acesso, no sentido de saber que fulano de tal vai encontrar com outra pessoa, ou informações mais simples. Sabe? É basicamente isso que ele está querendo dizer.
Você não precisa ter a senha da pessoa. Às vezes você sabe o que a pessoa exatamente está fazendo, porque ela informa tudo. Então, não precisa ser uma informação sigilosa. Pode ser uma informação simplória, que acaba levando a informação sigilosa. Então, às vezes, isso daqui tem a ver até com redes sociais, por exemplo. As pessoas divulgam tudo que elas estão fazendo no dia pelas redes sociais e acabam vazando coisas que elas não deveriam vazar. Perda de receita, basicamente, dinheiro. Você vai perder dinheiro. Então, tem coisas que os hackers podem fazer para você perder dinheiro. Simplesmente isso. Certo? Se você perde dinheiro, se você não tem uma boa segurança no seu site, por consequência você vai perder mais dinheiro, porque os investidores não vão querer investir em um site. Certo, a gente chegou aí na segunda parte do Information Gathering, que é scanning. Né? Basicamente é o seguinte, scanning é uma forma de coleta passiva, ativa, nem tanto. Né? Vamos supor assim, scanning você vai fazer aquisições para ele, mas você não está fazendo nada de 100% legal. Se você, vamos supor assim, se você exagerar, você está fazendo uma coisa legal. É basicamente isso. Então, se você entra em um site, por exemplo, você está enviando informações que podem servir como informações de scanning da determinado site. Mas se você pega e faz um scanning em todas as portas do site, o cara já sabe que você está querendo fazer alguma coisa. Então, o scanning ele tem que ser tem que ter uma estratégia boa para que não pareça que ele é algo ativo, mas sim passivo. Então, é possível fazer tanto scanning de forma ativa como de forma passiva. Pode fazer scanning também, por exemplo, de vulnerabilidade. Né? Testar se você colocando... Você roda um scanning, né? Tipo a Connectix. Sei lá, tem um bocado de scanning por aí, tá? E aí você vê se tem alguma vulnerabilidade na rede. E às vezes isso agiliza bastante seu trabalho. Né? Você quer saber se tem um erro na rede? Roda um scanner. Tem um erro na rede. Aí você sabe que você tem que seguir por aquele caminho. Ajuda muito ter um scanner. É um processo em que envolve começar a sonda de uma rede. Então, você pode fazer um scanner de porta, você pode fazer um scanner de falhas mesmo, né, conhecidas. O scanner é necessário ter resultados do footprint. Então, é bom você saber o que é que você vai escanear, né? Então, para isso, você tem que fazer a primeira coleta de informação, que é o footprint. Certo? E você vai ter mais informações, uma imagem melhor da rede. Vale a pena fazer. A gente tem aqui vários tipos de scanning. Lógico que não vai dar para eu dar zoom nessas coisas aqui. Mas aqui vocês podem olhar depois, quando eu começar a disponibilizar os slides, no projeto afora, no site, tá, pessoal? E aí, quando eu for mais site, eu disponibilizo mais os slides para vocês. Eu não sei direito o que eu vou fazer. Mas eu fiquei devendo aquele slide do malware, né? Eu esqueci não. Hosts ativos na rede, certo? Então, quais são os objetivos do scan? Como eu falei, hosts ativos na rede, a gente vai procurar eles. Quais são os hosts que tem na rede? Então, você vai sair procurando os IPs que tem naquela rede interna, certo? Ah, tem tal computador, tal outro computador, tem tal outro computador. Você vai contar os computadores que tem na rede. Isso já não é tão legal, certo? Computadores que não deveriam responder, às vezes respondem. Informações de portas abertas e fechadas no host. Às vezes o cara está com uma porta aberta que você já se liga que aquela porta ali possivelmente é uma telnet, uma conexão que talvez o computador não devesse. Sistema operacional. Se você sabe o sistema operacional, você sabe as falhas do sistema operacional. É pela internet. E aí você sabe as possíveis vulnerabilidades que ele tem. Já é uma coisa que vai facilitar o seu trabalho. A arquitetura do sistema. Como o sistema está configurado. Quais são os programas que ele usa. Às vezes ele usa um programa que gera falhas. Certo? Serviços e processos rodando nos hosts. Né? Então, saber esses serviços é a mesma coisa. Né? Saber os programas que estão rodando que geram falhas. Tipos e severidades de vulnerabilidade. Qual o nível de vulnerabilidade que você encontrou naquele site? Se você faz um scan, ele classifica, às vezes, se aquela é uma vulnerabilidade de alto risco, de baixo risco, certo? Às vezes você vaza a informação de um e-mail que não era para ter. Mas isso não vai comprometer o sistema. Mesmo assim, é um problema de segurança, que deve ser colocado na sua análise da rede. E você tem que lembrar, se você está fazendo pentest, não é para você invadir a empresa. Você está fazendo pentest para você descobrir falhas na empresa. Né? Então, toda falha que você descobrir, tá ok. Vale para a empresa. Né? E se você não descobrir falha, ótimo. Né? Pelo menos você sabe que você fez todos aqueles testes, a empresa sabe que você fez todos aqueles testes, não descobriu falha. Então, quer dizer que ela tem daqueles testes, pelo menos, ela passou. Ela tem uma qualidade legal naqueles testes, que vai facilitar o trabalho, talvez, de um outro pentester, se eles quiserem chamar um outro pentester ou você mesmo. Patches presentes no sistema. Então, complementos que tem no sistema, pacotes que tem no sistema, é bom você procurar também. Presença do firewall, como sempre, né? Então você pode fazer um scanning
passivo ou ativo para identificar se tem um firewall ou não. Endereços de roteadores e outros dispositivos. Então, quando você faz o scan de IP, ou de MAC também, né? IP com MAC, você pode saber se é um roteador ou não. O que é importante, né? Para você saber que você vai atacar o roteador. Se você quer comprometer o sistema todo. Não é tão legal o cara identificar na rede que tal dispositivo é o roteador. Entendeu? Às vezes não é muito legal. Pode ser considerado uma falha de segurança no nível baixo, médio. A gente tem aqui os tipos de scanning, né? A gente tem scanner de porta, a gente tem o scanner de varredura de rede, né? Então ele vai fazer uma varredura completa, né? Não é só a porta, certo? E tem scanner de vulnerabilidade, como eu falei. Existem vários outros scanners, tá? Mas esses aí foram os exemplos que eu coloquei aqui. Beleza, agora a gente tem a numeração, né? É a última parte da coleta de informação. E ela consiste no seguinte: ao invés de a gente coletar as informações, a gente agora vai mandar informações, vai mandar meio que ataques e ver como o sistema reage àqueles ataques. Entendeu? Então você já coletou as informações, você já sabe o que tem. Agora você vai enviar informações, então é uma coleta de informações ativa, certo? Você vai enviar informações meio que já atacar, né? E você vai saber como é que o sistema reage àquilo ali. E aí você vai coletar essas informações de novo. Então, banner grabbing, várias outras táticas podem ser utilizadas para você fazer isso. Consiste na identificação de serviços que estão rodando nas portas do sistema descoberto. Então, você descobre as portas, faz a varredura de portas, né? Por exemplo, e envia a informação para tal porta. Você vai saber que tem determinados sistemas rodando e você já sabe que aqueles sistemas têm falhas. Né? Então, isso é um exemplo de enumeração. Tá bom? Perto do sistema de controlação de dados, faz com compartilhamento e usuários existentes no sistema. Então, isso daqui também é importante. Compartilhamentos e usuários existentes no sistema. Você manda informação para determinado IP, né, em determinada porta, às vezes você pode descobrir que tem tal usuário lá. Aí você vai saber que você vai atacar aquele usuário. Então a enumeração é como se fosse um scanning evoluído. A enumeração e scanning, o conceito às vezes se difere. Eu sugiro que vocês estudem a diferença entre esses dois, para vocês entenderem melhor, porque eu acho que só o estudo e a prática mesmo que vai acabar você descobrindo qual a diferença exatamente entre um processo de enumeração e scanning. Mesmo falando aqui, provavelmente você ainda vai ficar na dúvida, tá? Isso é perfeitamente normal. Eu também já fiquei. Extrair informações de um sistema-alvo para entender melhor suas configurações e o que está presente no ambiente. Então você vai extrair as informações. Você não vai enviar a informação e ver. Porta aberta ou não. Porta não aberta. Vulnerabilidade sim, vulnerabilidade não. Tal coisa sim, tal coisa não. Você vai extrair as informações. Você vai mandar e dizer, ele se comporta assim. Mandei tal informação, ele se comportou assim. Mandei tal outra informação, ele se comportou dessa maneira. Aí tem as fases da enumeração. Não é regra, né? Depende do tipo de sistema que você está fazendo a coleta de informações, mas, por exemplo, você pode coletar recursos de rede e compartilhamento. Como é que está configurado isso? Usuários e grupos, né, do sistema interno. Aí, tabelas de roteamento. Às vezes, tal computador vai mandar para tal local, vai mandar para tal outro local. Quais são as tabelas, os IPs que têm acesso a tais coisas? Então, como assim tabela de roteamento? ARP. Tabela ARP. Certo? Então, às vezes, um computador ele entra em contato com outros computadores da rede. Se você entra em um, você coleta a tabela ARP, você sabe que aquele computador se comunicou com outros IPs. Certo? Então, potencialmente, aqueles IPs podem existir. Pode ser que, coletando tomando controle daquele computador, você possa tentar acessar esse IP de novo. Certo? Então, descobrir que existe tal IP que não deveria ser descoberto, descobrir que existe tal máquina não deveria ter sido descoberta pelo computador. Nomes das máquinas, aplicações, banners. Então, como eu falei, banner grabbing é basicamente isso. Você manda informação, recebe uma informação de requisição, por exemplo, de um site, um banner de um site, né, em que ele descreve diversas informações sobre o site. Está programado em tal coisa. Você manda, por exemplo, tenta logar em um serviço Telnet. Né? Aí não funcionou. Né? Então, não funcionou, mas você captura o banner daquele serviço não funcionando. Então, você já vai saber informações sobre aquele serviço que não está funcionando, você não conseguiu acessar, você vai saber informações de que serviço é aquele, que muitas vezes o Telnet vaza, certo? SMTP e DNS. Então, saber o DNS dos sites, SMTP, que também é um protocolo. Certo. Aqui a gente tem as técnicas. Né?
A gente pode extrair informações de IDs de e-mails, né? Então, obter usuários e nomes dos domínios de um endereço de e-mail. Então, às vezes, o e-mail e o usuário estão correlacionados, né? E você pode saber o usuário e já tentar imaginar a senha a partir de um brute force. E os domínios também, certo? Obter informações através de senhas padrões. Então, às vezes o dispositivo não está bem configurado, senha padrão. Você tenta a senha de fábrica, a senha padrão, a senha que geralmente eles usam, e aí você vai tentar conseguir acesso a determinado dispositivo. Ataque de força bruta no diretório de serviço. Então, mais uma vez, a força bruta. Você vai no diretório de serviço, uma base de dados, é basicamente um serviço de e-mail, e você não pode logar ali, mas você sabe o usuário. Você bota o usuário e tenta o brute force. É algo do gênero. Então, você já pode começar a tentar isso e tentar coletar as informações que retornam desse brute force e tal. É basicamente isso. Você vai seguindo e voando aí. Explorando o SNTP, o Simple Network Managed Protocol. Então, um protocolo de controle, né? Network simples, de rede simples. Pode ser explorado por um atacante, qual pode adivinhar algumas strings e usá-los para extrair usuários. Aí a gente tem aqui o protocolo de e-mail, também, mesma coisa. Transferência de zona, isso daqui é basicamente o seguinte, a empresa vai mudar o DNS dela, certo? Então, tabela de DNS. Então, o que é a tabela de DNS? IP correlacionado a um URL, certo? Então, você vai acessar o Google, por exemplo. Você vai acessar o Google a partir de números. Você vai acessar o IP do Google, certo? Mas, quando você coloca a URL lá, você vai enviar para um servidor, esse servidor vai converter essa URL no IP, e aí vai mandar para você, e você vai acessar. Certo? Se você troca isso, quando você botar o URL lá, você vai para um outro IP. Certo? Então, se você consegue ter acesso a esse termo, você pode mudar essas informações e acabar mandando, por exemplo, ao invés de o cara acessar o servidor verdadeiro, ele acessa o seu servidor. Entendeu? Isso já é importante. Capturar grupos de usuários. Né? Tração de contas de usuários em um grupo específico, armazenando os resultados de determinados pontos da senha que estão no grupo. Certo? Tendo configurações das políticas de serviço. Então, basicamente isso. São coisas mais, às vezes, mais ativas, mais passivas, mas geralmente a numeração é mais ativa. Tá bom? São as fontes, certo? É isso. Vou deixar esse vídeo por aqui, deixa um like, se inscreva no canal. Valeu. Falou.